Salve, meus queridos irmãos. Com muita alegria estamos aqui, né, uma vez mais reunidos, Robson e eu, para tentar acelerar o processo de tirar as dúvidas que vão ficando durante as lives. Hoje, nesse caso específico, Robson fez uma coletânea, uma varredura total ali em perguntas sobre mediunidade. E que é uma das perguntas que a gente menos tem respondido, na verdade, em termos de dúvidas, reservando apenas a live da quinta-feira, né, com Despertando a Mediunidade, e agora pegando esse conteúdo e também trazendo para cá para que a gente possa esclarecer. E espero que a gente consiga chegar na sua pergunta, que a gente consiga respondê-la de forma tranquila e serena. E aqui nós vamos seguindo, tentando, se esforçando e aprendendo. Não é, Robson? Olá, pessoal, é isso mesmo, né? A gente tem dedicado bastante a essa parte das perguntas porque a gente entende que é uma das maneiras de interação mais eficientes, né, com a plateia e também de auxiliar as pessoas, porque a pessoa ela está com essa angústia, né, de uma dúvida e ter uma direção às vezes na resposta, porque é claro que a gente não tem todas as respostas, mas uma direção na resposta muitas vezes já direciona a mente da pessoa, né, para um ganho. E esclarecendo também, não, a varredura ainda não está completa, eu cheguei até no dia 30 de janeiro. 30 de janeiro, ainda tem muita pergunta que eu tenho que acabar de coletar. E então tem uma série de perguntas para a equipe, algumas perguntas até assim a gente já respondeu em termos de assunto, mas talvez não especificamente do ponto que a pessoa pede, não é? E uma das perguntas, que é da Vera Pontes, ela fez o seguinte comentário: Jordelei, o médium quando desdobra, como ter equilíbrio físico ao voltar das zonas umbralinas depois dos resgates? Vera, nós não estamos desamparados em momento algum. Então, por exemplo, todo o trabalho que ocorre, existe espíritos responsáveis pelo zelo e pelo cuidado nosso. Quando nós viajamos, né, nos projetamos para resgates e regiões de densa vibração, então o corpo não sofre essas influências. É o espírito que está lá. Ele pode sim trazer algumas impressões no despertar, né, ficar no corpo algumas impressões. Mas a espiritualidade cuidadosamente não tira a gente de lá e joga dentro do corpo, ou seja, coloca ali. Não, passa por todo um processo pós-resgate, que é escutar geralmente algum conteúdo, alguma palestra em relação ao trabalho que foi feito, recebendo através das preces, e as preces no plano espiritual são muito bonitas, porque elas realmente caem energia sobre nós. Essa é a sensação, é de cair mesmo, como se chovesse aquela luz, às vezes em formas de pétalas, às vezes em formas de pontos brilhantes, assim, e elas entram nos poros, elas entram nos corpos espirituais. Então a gente realmente é muito limpo para não trazer resquícios, porque a espiritualidade sabe que nós precisamos de estar saudável, né, de estar por inteiro na matéria para continuarmos o nosso trabalho. Agora, claro que eu estou colocando o melhor, a melhor forma, né, a forma mais tranquila. Quando nós saímos, a Deus dará, por exemplo, a gente passou a noite ali de farra, boa parte da noite de farra, abusando, pensamentos muito equivocados, às vezes equivocados demais ao ponto de ter raiva, de ter qualquer sentimento. Então, quando a gente se projeta da matéria em sono, é nessa vibração que a gente vai estar colocado, a gente vai estar inserido nessa. E aí vem o cansaço, vem o desânimo, vem muita coisa. Por quê? Porque nós não nos preparamos para a tarefa. Mas é tudo muito relativo, velho. Eu lembro uma vez, Jordelei, que você mesmo comentou que uma das proteções é com relação à memória. Uhum.
Então, com relação à memória, só é permitido que a gente recorde aquilo que for útil para o nosso aprendizado e que a gente suporta lembrar, né? Uhum. Então, muitas vezes os mentores têm esse cuidado de bloquear nossa memória em certos pontos, né, em certas partes desses trabalhos, justamente para a gente conseguir manter o equilíbrio, não é isso? Exatamente, exatamente. Tem muitas coisas que a gente vê ali no mundo espiritual que, por mais que a gente possa dizer, eu não tenho medo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, são muito duras de serem vistas. Volto a reforçar um ponto. Nós somos uma cópia imperfeita do mundo espiritual, em todos os aspectos. Então, aquilo que a gente vê de maldade aqui também serve. Aquilo que a gente vê de luz aqui também serve. Né? Ou seja, somos uma cópia imperfeita. As coisas que ocorrem ali do outro lado é muito mais intensa. E nisso a gente vê tantas pessoas se esforçando para ter esse desdobramento consciente, né? E às vezes sem se perguntar, será que eu estou preparado para o que eu vou ver lá, né? Uhum. Eu acho que isso também pode servir de alerta para essas pessoas, né? É que tem alguns espíritos, né, Robson, que eles são muito densos só por existir, né? É engraçado porque existir eles existem, mas a nossa energia não suporta a presença deles. Não suporta, então a espiritualidade não vai nos colocar numa presepada dessas, né, sem as devidas precauções e cuidados. Mas a gente tem que estar atento, né? Aí que entra aquele lindo ensinamento do Emmanuel, orar e vigiar. E a pessoa que desdobra consciente, né? Muitas vezes ela tem opção de vagar para onde ela quer. É como se fosse assim: eu desdobro e eu estou livre do meu corpo, eu posso ir para o lugar que eu tenho vontade? Ou não é bem assim? Isso eu não sei te responder, Robson, porque eu não tenho projeção consciente dessa forma, né? As projeções que eu faço é quando é permitido eu lembrar. Claro que com muita frequência, mas assim, de eu ter uma técnica de me projetar do corpo, eu só consigo em corpo mental, que é aquele exercício que eu já fiz contigo, né? De poder rememorizar uma lembrança, de reviver ela, ou se eu estou em terapia, eu ir até a pessoa e colocar energia em algum determinado ponto. Mas assim, agora eu vou ali deitar porque eu tenho que fazer um resgate. Não, isso eu não consigo fazer. Então, dessa forma, acho que as melhores explicações estarão com Wagner e com Saulo, né? Que eu pensei nesse detalhe pelo seguinte, né? Se eu estou fazendo uma missão com os mentores, né? Igual na pergunta dela, da Vera, é como se ela estivesse voltando de um desdobramento, mas acho que tem desdobramentos que eu estou atendendo a um pedido dos mentores, e é claro que aí eles organizaram tudo, estão me protegendo, né? E tem esses desdobramentos que de repente a pessoa resolve fazer as coisas da cabeça dela e é como se ela estivesse indo sozinha para o meio do mato, né? É, E aí vai ser livre-arbítrio. difícil ela se proteger, né? Ali, porque a gente tem que cuidar onde a gente mete o dedo. Tem aquele velho ditado de diz, gato escaldado tem medo de água fria, né? E às vezes a gente, principalmente quando a gente desperta qualquer faculdade, né? Por exemplo, um negócio bem material, andar de bicicleta. A pessoa fica tão fascinada porque conseguiu andar de bicicleta sem rodinha e tá indo, que ela quer andar, 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 andar. A pessoa ganha um videogame, aprende a jogar um jogo, ela não para enquanto não terminar o jogo, não virar o jogo. Ou seja, é aquela ansiedade nossa em relação a uma habilidade conseguida. E na projeção espiritual, o que se tem visto em muitos casos é exatamente isso. As pessoas saem e aí se dão conta, uau, vai, agora então deixa eu ir lá ver tal coisa. E aí quando chega lá, não é bem assim. Mas eu tenho também recebido muitos relatos, Robson, das pessoas que saem do corpo. E aí, quando se dão conta que saíram do corpo, morrem de medo, porque daí se deram conta que realmente sai do corpo. E aí quer voltar para o corpo às pressas e não quer mais praticar, porque tem medo de ver espíritos. Então, eu já recebi alguns relatos de pessoas que aconteceu isso. Acho muito tenso, né?
Eu nunca treinei nada, né? Eu sei que existe exercício para isso, mas eu nunca fiz e não pretendo fazer. Então, talvez uma parte da resposta da pergunta da Vera é: saiba onde você está metendo a sua bicicleta, né? Exatamente. Espera o mentor chegar e te falar assim: olha, nós vamos em tal lugar, tá tudo programado, aí você vai. Aí a volta vai ser tranquila. Mas muito bem. A Vânia Nunes, ela fez um pedido que é recorrente, e talvez a gente possa usar essa oportunidade que tem mais tempo para aprofundar um pouco o assunto. Boa noite, poderia falar sobre animismo espiritual? Gratidão pelo carinho de vocês e dedicação. É impressionante, né? Como ainda o animismo ele tem causado preocupações em todo mundo. O animismo nada mais é de que no momento mediúnico, no momento de trabalho mediúnico, eu expresse a minha vontade, né, os meus ensinamentos, o meu conhecimento em nome de alguém. Esse é o grande ponto que se trabalha o animismo nos grupos mediúnicos. Recebeu uma mensagem, mas a mensagem não é do mentor, não é do espírito desencarnado, é de nós, do nosso espírito, de nós como espíritos, né? Pelas inúmeras vivências que tivemos. Então, esse processo de animismo, ele ocorre mesmo, mas você está criando um medo tão grande sobre esse processo que ele se torna mais difícil do que ele é. Porque graças ao animismo é que está sendo bloqueado, não sei se a palavra certa é graças, né? Mas é graças ao animismo, né, que muitas mediunidades não estão aflorando. Porque as pessoas têm medo, porque as pessoas não querem errar, porque as pessoas não querem isso. E aí todo mundo gosta de dizer, porque quando não se tem resposta, é mais fácil dizer algum termo técnico. Não, cuidado, isso é animismo. Então, se usa isso. Muitos dirigentes acabam usando esse termo. A minha visão do animismo ela é muito mais suave. Eu não me importo com médios anímicos. Não me importo mesmo. Acho até bom e valorizo isso. Por quê? Se a pessoa não perder a vergonha de se expor, ela não conseguirá desenvolver suas faculdades mediúnicas. No nosso grupo mediúnico, né, na terça-feira à noite, ali eu falo para todo mundo, né, no momento que a gente está fazendo os treinos. Quem quiser falar, fale qualquer coisa. Que seja uma palavra, mas se der vontade, fale. Não se preocupe se é seu, se não é seu, apenas deu vontade de falar, fale. Porque o treino do desenvolvimento mediúnico, ele se dá pelas inúmeras formas. E a psicofonia, por exemplo, o médium que dá passividade, nem vou chamar de psicofonia, a passividade, ela vai se dar por pensamentos no primeiro momento. Eu vou ter pensamentos, por exemplo, eu estou conduzindo aqui uma reunião, e aí todo mundo vai começar a implantar, por exemplo, os espíritos, se for um caso denso, né? Os espíritos vão implantar raiva em você sobre mim. Então tu vai me chamar, tu vai ter vontade de me chamar de mentiroso, vai ter vontade de me chamar qualquer coisa. E isso ocorre. Cala tua boca. Ou seja, esse tipo de sentimento assim vai surgir. E aí a pessoa vai pensar, não, meu Deus do céu, o que o Jordelei vai pensar de mim? Não, eu vou ficar quieto. E aí tu está travando uma comunicação mediúnica. Às vezes, veja só, todas as manifestações mediúnicas, elas se dão por simpatia, né? Por simpatia não de junta uma erva com outra e dá a simpatia, não. Por espíritos em simpatia, simpáticos um com o outro, né? Então, por exemplo, nós vamos fazer um resgate de muitos irmãos que cometeram suicídio, né? Que são retirados dos vales e encaminhados. Então, os médiums que tiver ressonância com o suicídio, devido a alguma existência anterior ter cometido ou tentado, então estes
serão melhores instrumentos do que aqueles que não experienciaram essa prova, porque não entenderão. Já aqueles que experienciaram compreenderão a dor, compreenderão o sentimento, compreenderão a sensação, ou seja, tem todo um processo. E a espiritualidade de luz sabe disso. Então ela vai acoplando. Então, por exemplo, eu tenho raiva e dúvida sobre desenvolvimento de mediunidade. Então rapidamente todos os espíritos que vêm para tentar derrubar o grupo mediúnico virão nesses médiuns que têm mais dúvidas, porque são sentimentos semelhantes, né? Existe ressonância com aquele sentimento. É por isso que o animismo não deve ser considerado um inimigo da mediunidade, mas um aliado. Kardec e os bons espíritos falam muito isso até em um trecho da obra do Livro dos Médiuns, do qual nós já estudamos aqui no canal. E aonde fala que o animismo não é esse perigo, né, que se tem dado. As pessoas têm valorizado demais o animismo em relação do que ele é. E eu comungo desse pensamento também. Eu acho que uma das vertentes desse medo do animismo tem a ver com essa sensação de eu vou ser criticado quando a mensagem é assinada, né? Então, por exemplo, se é um espírito que assina Jesus ou assina um outro nome, né? Bezerra ou Chico Xavier, né? Um nome conhecido. E aí ele vai receber muitas críticas, porque talvez muitos vão achar assim, não, isso é uma produção da sua mente, ou você leu tantos textos do Chico que você reproduziu o jeito do Chico de escrever, né, ou de falar. E também quando é uma carta consoladora, né, que às vezes a família vai enxergar ou não vai enxergar ali traços do espírito que eles querem, né, a comunicação, e vão falar que são só conteúdos do médium, né? E aí esse tipo de situação gera muito essa crítica, então também gera muito esse medo que você está dizendo, né? Sim. Claro, em relação ao Chico, a espiritualidade nos diz que ele ainda não se comunicou com ninguém, né? Por psicofonia nem por psicografia. Então a espiritualidade nos diz isso. E ele mesmo havia dito que ele ia demorar muito para essa comunicação ocorrer. Então, segue ainda isso. Agora, eu tenho muito medo de entrar nesse assunto de espírito, sabe? Eu acho que tem isso, né? Agora, por exemplo, já tem livros aí que o médium alega que foi o Chico que ditou a mensagem, né? Já tem. Já achei na editora, já achei inclusive na livraria espírita para comprar. Agora, eu acho que em termos da resposta aqui, a gente poderia focar nessa questão das cartas, né? Porque assim, vai ter mesmo, às vezes, dúvida dos familiares, uns vão acreditar, outros não vão. Às vezes pode ser que até o médium fica na dúvida, será que eu estou projetando as imagens mentais que a família está jogando para mim, ou será que é o espírito que veio mesmo, né? Por esse motivo que se recomenda, quando for um médium de comunicação, seja ele verbal ou escrita, que ele não tenha contato nenhum com familiares. A gente tem um nome ali, né? Se tem um nome, se tem a data de nascimento, data de desencarne, se tem os dados. Informação nenhuma mais. Nenhuma. Porque para ninguém se envolver naquela situação. E isso é uma das recomendações. Mas a gente não pode ter medo de ser julgado, porque a gente vai ser julgado. Tá? A quantidade de coisas que eu escuto sobre mim, assim, e leio sobre mim é algo que dá vontade de desistir. Né? Quando a gente lê algumas coisas, dá vontade de desistir. Nossa, por que isso, né? Por que eu tô batendo? Mas aí eu fico pensando, mas essa pessoa nem sabe quem eu sou, nem me conhece, né? E então quem me julga é quem conviveu muito pouco comigo ou nunca conviveu. É como você fala, né? Você é o último que fala e o primeiro que apanha, como é que é? Exatamente isso. Sou o último que fala e o primeiro que apanha. Acho que a gente tem que só deixar, né, os cachorrinhos latirem bastante. Né? De vez em quando morde, mas se morder também entender que não é pra gente, né? Sim. E é difícil fazer isso, né?
Mas muito bem. Uma pergunta da Tereza Cristina. T. Cristina. Olá, meus queridos irmãos. Sabe, muitas vezes a minha filha diz: Mãe, me dá um beijo na minha testa porque me dói a cabeça e estou indisposta. Ela fala que passa dor e a indisposição. Minhas amigas dizem que o meu abraço alivia e fazem elas se sentirem melhor. Mas eu não me acho com merecimento de ser veículo para a cura. Fico contente de poder ajudar um pouco o peso que cada um carrega. Muito obrigada pelo tempo que nos dedica e tenho certeza que isso tudo faz parte do meu processo de cura. Muito obrigado. Será que ela não é digna, né, ou merecedora? Obrigado pela pergunta, minha querida T. Cristina, né? E por todas as contribuições que tu sempre tem trazido a nós aqui no portal. É muito interessante assim. Quem é merecedor de algo? Se nós conseguirmos responder essa pergunta, então nós teremos a resposta completa. Nós achamos, né, nós acreditamos que alguém possa ser, até nominamos esses alguém. Eu acho que fulano é, eu acho que Beltrano é, eu acho, mas sempre tem um acho na frente. Porque certeza absoluta ninguém tem. Tá? Isso é um dos pontos. Agora, todos nós carregamos a fonte criadora em nós. E com isso nós somos co-criadores. E agora, no podcast de sábado à noite, né, porque nós estamos durante o carnaval gravando isso. Hoje é uma segunda-feira de carnaval. Eu trabalhei sábado, trabalhei fim de semana com o portal e estou aqui segunda, fazendo meu carnaval com o portal, com o Robson aqui. Então, o mentor falou assim: tudo aquilo que olhar com o amor será o caminho certo. Essa vai mais ou menos assim a frase dele. E aí, me diz se existe algo maior do que amor de mãe. A mãe, só de olhar um filho chorando ou tudo, ela já queria trazer para ela, já quer colocar nela para dizer assim: eu sofro e tu não. As mães têm isso. Eu tenho isso com os meus filhos. Quando eles estão doentes, eu queria eu passar doente. Né? Minha filha está com otite. Eu queria eu estar com otite, não ela. Eu queria puxar para mim a otite. Mas claro que não é possível. Então, aí você tem esse amor gigantesco. Aí você vai lá dar um beijo na filha porque sua filha pediu um beijo, porque o teu beijo faz bem para ela. Entende? Tua filha acredita que o teu beijo cura. Então, o teu beijo cura para ela, porque é o poder do subconsciente dela também trabalhando, que é o que ela acredita. Então, não é uma questão de tu ser merecedor ou não. A questão é que teu beijo cura a tua filha. Isso a gente não está falando de merecimento, mas o teu beijo cura a tua filha. Então, pode ser uma criação do subconsciente da tua filha que faz com que a tua energia seja curadora. Pode ser também a tua energia como amor de mãe, que eu também acredito muito nisso, que amor de mãe que diz, se a minha filha está com dor de cabeça, então eu vou ajudar. E aí tu vai lá e ajuda. Então são dois poderes de subconsciente ali trabalhando em cima dessa energia. Mas nesses dois sentimentos de amor, veja que eu botei só o poder do subconsciente, só aquilo que está dentro de nós. Agora, com esses dois sentimentos mútuos de mãe e de filha, acho que Jesus não está ali? Achar que Jesus não está ali é impossível. É impossível que Maria, que todos os seres não estão ali produzindo aquela energia. Então, naquele momento, ambas tornam-se veículos mediúnicos e curam. E aí, como tu tem esse sentimento de amor, de reciprocidade, de empatia, de solidariedade, né? Então, quando tu abraça os teus amigos, eles se sentem bem. Isto é mediunidade. Agora, se é de cura, qual diferença faz? Entende? Apenas que realmente você é um veículo. Acho que a primeira coisa que me vem na mente é assim, não, você é merecedora. Nós todos somos merecedores de uma certa maneira, só que a gente não enxerga. Igual você explicou muito bem, né, Jordalei?
E porque assim, a gente pode pensar, né? Todos nós temos defeitos, então ninguém é merecedor. Por outro lado, nós todos temos luz, igual você acabou de explicar. Então nós todos somos merecedores, a gente só não sabe acessar esse lugar, né, onde nós somos merecedores. Agora, para além de ser merecedora, quem sabe, já que você talvez está com essa dúvida, procura uma atividade que tem relação com isso, né? Quem sabe começa a trabalhar num grupo de radiação ou trabalhar com passes, né, numa casa séria ou num grupo que trabalha para orar pelas pessoas, né? Se você for católico, tem grupos que vamos fazer terço essa semana, né? Em intenção da saúde das pessoas. E aí você vai movimentando essa energia, né? E você mesma vai confirmando ou não isso daí. Porque se você for mesmo, né, médium de cura, vai começar a acontecer curas. Se você não for, né, tão ostensiva, você trabalhou pela cura das pessoas assim mesmo, vai ser uma coisa que você vai crescer como espírito, né, de qualquer modo, mesmo que não tenha essa tarefa tão marcada na sua missão, né? Mas ótimo. Quer falar mais uma coisa? Não? Tá. Uma pergunta da Érica Jabur, que apareceu uma outra parecida, e eu resolvi repetir porque depois eu cheguei a dar uma pesquisada sobre o assunto. Jordelei, gratidão pelos conteúdos. Gostaria de orientação, caso a tenha, sobre o chakra humeral. São poucas informações na internet, todas iguais. Sou médium a vida toda, empata e meu humeral vibra muito, todo santo dia como um choquinho de fisioterapia, como um formigamento forte. Que ela está falando do... Eu entendo que é o chakra laríngeo posterior, né? Sei que se trata da influência, mas queria saber se conhece algum livro que explane mais detalhes a respeito, mesmo que seja um livro estrangeiro. Gratidão. Um livro que aborde sobre isso especificamente eu não conheço, minha querida, mas não conheço mesmo, que fale especificamente sobre este chakra, né? O que eu recomendo muito é a leitura das 3 obras da Barbara Breman, né, que Mãos de Luz, Luz Emergente, e eu não consigo lembrar o nome do terceiro volume agora, né, que são Cura pela luz interior. Cura pela Luz Interior, porque ela trabalha muito sobre os chakras, inclusive com desenhos, com imagens ilustrativas, então ali tem informação bem boa. Outra obra muito bom é Os Chakras de Leadbeater, de Coronel Leadbeater, também. E existem outros inúmeros livros que abordam sobre chakras. Mas veja que chakra, né, ou chakra, como alguns dizem, ele vem de um conhecimento oriental. Então, o caminho mais seguro para a gente fazer uma pesquisa são as linhas de estudos espiritualistas que vêm do Oriente. Índia, China, né, Japão, bem por essa região toda ali vai ter muito conhecimento abordando sobre os chakras. Porque nós aqui, a gente sabe apenas que são vórtices energéticos que conduzem energia de fora para dentro e de dentro para fora. Que eles têm pequenos micros canaizinhos internos, que são pequenos chakras, que quando desregulados eles ficam trazendo muito distúrbio. Mas não se fala muito em espiritualidade sobre eles. Porque hoje está mais interessante falar sobre a vinda de extraterrestres, as comunicações interdimensionais, se vai ter isso, o que os mentores acham daquilo, se vai destruir o mundo. E nós estamos deixando de lado alguns pontos muito importantes, que é o conhecimento e o estudo de nós mesmos. E então, nesse ponto, entra todo o conhecimento vindo do Oriente, como os meridianos, como os nadis, né, como os chakras, por exemplo. E que é muito importante no seu equilíbrio para a nossa reforma íntima, que é aquilo que realmente fará uma modificação muito grande. Eu tenho um pouco de dúvida, assim, porque eu nunca usei o termo chakra humeral.
né? E eu sei que isso é uma falha, pode ser uma falha grande em mim. Por exemplo, para mim, sempre eu pensei nos 7 chakras principais. É o básico, o umbilical, o sexual, né? O plexo solar, que fica ali em cima do baço, o cardíaco, né? O laríngeo, o frontal e o coronário. Claro que eu valorizo muito um 8º chakra que está colocado sobre o timo. Mas como ele é muito perto do laríngeo, às vezes se confundem, né, por mais que sejam cores diferentes. Pois é, Jordalê, você que tem evidência e já participou de desenvolvimento de médiums, né? A impressão que você tem é que quando tem uma psicofonia mais automática, né? Não seja tanto pelo pensamento, será que o espírito ele está conectando com o chakra laríngeo na parte posterior? E será que isso que eles estão chamando de humeral? É que assim, Robson, o que eu vejo nas comunicações é que quando é uma comunicação de resgate, né? Por exemplo, é um irmão que precisa da passividade, mas ele é muito perturbado. Então ele precisa o médium precisa de 2 contatos, um com o espírito, né? E aí ele se dá pelo chakra que tem atrás das omoplatas, né? Das escápulas, que é nada mais, nada menos que o cardíaco posterior. Né? É o cardíaco na parte posterior, que é onde entra a energia, e a frente é onde sai a energia. Isso que eu acho muito interessante nos chakras. Os chakras, na parte de trás, entra energia, e os da frente sai energia, né? Então, talvez o que eles estão usando essa nomenclatura de humeral seria o cardíaco posterior. É, Uma é. possibilidade, não estou dizendo que é. Exato, por isso que eu tenho dúvida. E os benfeitores espirituais, nesse mesmo momento, eles se conectam na nossa parte de trás daqui, No no frontal frontal traseiro. posterior. Porque é onde se mantém os pensamentos elevados. Quando for E uma aí, comunicação que é pelo pensamento, né? Por exemplo, está intuindo no pensamento da pessoa, é direto no cesto, é né? direto nesse aqui. Por exemplo, quando eu estou dando passividade aos mentores, eles estão conectados só a essa região, que é a glândula pineal, é que ali são 2 glândulas, se eu não me engano, que estão sempre sendo usadas. Não? A glândula pineal, que tem pouco estudo, e tem a hipófise, né? A hipótese. Que ela tá muito conectada a esse movimento todo da ligação do espírito na matéria. Pois é. É porque eu tenho visto, especialmente em alguns autores, eu vou chamar de mais contemporâneos, né? Igual, por exemplo, o Joel Aleixo, que é um médium que eu sigo e que tem uma teoria sobre alquimia e sobre chakras também. Ele fala em 8º corpo humeral como se fosse um perispírito mais de vibração mais alta, onde é guardada as memórias, né? Então ele chama isso de 8º corpo humeral e ele diz que é um dos mentores dele que nomeou assim. Mas ele mesmo nunca escreveu isso nos livros dele, né? Agora ele fala de 8º corpo humeral, mas ele não fala de chakra humeral. Porque nessa tradição oriental, né, que o Jordanley citou, fala que nós temos milhares de chakras, né? E Milhares. se a gente pensa em principais, as pessoas podem considerar principais não só esses 7, mas, por exemplo, nas palmas das mãos tem chakras muito importantes, né? No time, igual o Jordanley falou, tem chakras importantes. No esoterismo tibetano fala que, na verdade, o chakra que tem na região do baço, na verdade tem um no baço, um no fígado e um no estômago, e que Exatamente. esses 3 conjuntos de chakras formam um grande chakra, que alguns, né, autores dão o nome de plexo solar para esse conjunto de chakras. Aí tem outros que falam assim, não, tem o esplênico, que é um chakra, e tem o plexo solar, que é outro chakra. Depende do que ele está nomeando, né? E quando eu vi isso que a Érica falou, sobre as citações de internet sobre chakra humeral, literalmente parece que a pessoa fez um copia e cola. Né? Chakra humeral fica entre as omoplatas e é muito utilizado pela espiritualidade para os processos de mediunidade. A pessoa escreveu essa frase. Eu queria muito descobrir quem é o primeiro autor dessa frase, para perguntar para ele aqui, me explica de onde você tirou isso? Ou você só achou esse nome bonito, né, e resolveu, sei lá, popularizar esse nome? Porque o que eles falam é que o chakra cardíaco posterior e o chakra laríngeo posterior, né,
quando eles estão muito ativados, que eles estão tão abertos que dá a impressão de que são um 8, né? Como se fosse um 8 nas costas da pessoa, ou no pescoço da pessoa, e que aí dá a impressão de serem asas, né? E que aí dá essa sensação de que tem a ver com uma coisa elevada, uma coisa angelical, né? Mas a impressão que dá, sabe, Érica, é que não teve um estudo profundo, foi só alguém que achou esse nome legal, colocou o nome e ele colou, pelo menos na internet. E aí as pessoas saíram repetindo, né? Ninguém fez um estudo aprofundado disso. Eu, por enquanto, imagino isso, até alguém me mostrar um livro. Inclusive, se você descobrir um livro, eu vou ter muito prazer de ler. Boa. E é engraçado agora falando isso, eu estava escutando aqui os mentores, eles falando que a hipófise, ela se irradia em relação ao pescoço, aqui essa região atrás do laríngeo aqui, a luz dela, a energia dela se irradia, então por isso que muitas vezes talvez possa ser alguns nesse chakra laríngeo posterior. Alguns videntes enxergarem a luz, ou enxergarem o chakra cardíaco expandido, né? Uhum. E acharem que é outro chakra, mas na verdade é o mesmo chakra funcionando de uma maneira... O chakra cardíaco, que a espiritualidade mostra, que quando ele brilha, chega a ofuscar os olhos, assim. Na teoria do Joel, as memórias saem do corpo físico, né, como sensações e emoções, e passam para o perispírito via o chakra cardíaco posterior. Mas ele não usa esse nome chakra humeral, né? Ele só fala que é nas costas e ele chama isso de oitavo chakra, ou fala só o chakra posterior das costas, né? Ele não dá nomes especiais. Mas ótimo. Mais uma pergunta, Jordelei? Ou você imagina não, que... Vamos seguindo. Então tá. A Zéu Abreu, a nossa querida Zéu, ela está sempre em todas as jornadas da mediunidade, né? Ela fez o seguinte relato. Numa ocasião, fui ao umbral resgatar alguém. Eu lembro que escorregava muito. Do meu lado esquerdo estava Kardec, com uma cara carrancuda e muito séria. Me encorajava a fazê-lo, fazer o resgate, né? Então eu o fiz. Saí de lá, mas até hoje não sei quem foi. Quando contei o sonho que tive no centro espírita, o mentor disse: Kardec não vai a esses lugares. Isso foi irmão das trevas que se fizeram passar por ele. Mas eu não acreditei. Sei bem o que vi. Estava fora do corpo, mas estava lúcida. Acho que era algum espírito que eu também lhe devia algo e tinha que colaborar. Seja como for, perdi um pouco a confiança que tinha em mim e agora só doutrino quando faço o evangelho, ou quando os mentores estão perto. Gratidão. Ainda bem que pensamento não tem som. Ainda bem que pensamento não tem som. Eu cometi, Zé, uma besteira alguns anos atrás, bons anos atrás, de dizer a seguinte frase. Quando falaram, o mentor Oikenaz canalizou em Caxias do Sul. E eu estava em Santa Maria. E aí eu disse, não é o Oikenaz. É alguém se passando pelo Oikenaz, porque o Oikenaz está sempre... Ele canaliza por mim. Né? Cara, naquele mesmo momento, o Oikenaz, naquela doçura dele, né, que vocês conhecem, ele disse: que pretensão a tua, meu filho, achar que só você pode receber mensagens de mim. Não é muita pretensão sua isso? E aí eu fiquei morto de vergonha. Fiquei com muita vergonha mesmo. E na hora eu me retratei, né? Falei pro meu pai, pai, desculpa, o mentor tá dizendo aqui que sim, que ele se manifestou sim em outros lugares. Tá? O senhor me desculpe, pai. Pedi desculpa, reconheço sempre os meus erros, rápido. E porque a ignorância às vezes nos domina por demais. O mesmo, agora sim, ó, eu vou deixar muito claro, e esta é a resposta de Jordelei, tá? Não tem nada de Oikenaz, não tem nada de linha, de Jordelei. Não faz sentido algum um espírito como Kardec não ir nesses lugares.
O que o torna mais especial do que alguém que pode ir lá e ajudar em resgates? Então quer dizer que ele se sentiria maior ou menor que Bezerra de Menezes, que Jesus, que Maria, que estão sempre ali nos vales, abraçando, resgatando. Então, minha querida Zé, essa é a minha opinião. Eu volto a ressaltar, Jordelei está dando a opinião dele. Eu acredito seriamente que o codificador da doutrina dos espíritos, no amor que ele tinha para ajudar quem não podia pagar as aulas, mesmo passando necessidades, alguém que fazia estes atos, voltaria sim para resgatar, sem a menor sombra de dúvidas. Então, a sua visão para mim não é equivocada, tá? Não é equivocada mesmo. E então, volte a ter confiança no teu trabalho. Não é pela resposta negativa de alguém que nós vamos impedir o trabalho. Até porque, penso eu, que a espiritualidade falaria de outra forma, não desencorajando. Não, não é. Eu acho que ele vai. Não, não está lá. Ou seja, isso é um desencorajamento mediúnico. Uma espiritualidade de luz jamais faria isso. Eles talvez falariam de inúmeras outras formas para dizer a mesma coisa, mas não falariam assim. Nem o Lázaro fala assim, né? E então eu voltaria a ter confiança, voltaria a trabalhar exatamente como você trabalhava, com a mesma força, com o mesmo empenho, com o mesmo amor e com a mesma dedicação. Esse é o meu conselho para ti. Eu acho que você tem razão, né, Jordelei? Porque eles poderiam falar, por exemplo, assim: minha filha, se você teve dúvida na hora, aguarda, né? Chama um mentor, faz uma prece pedindo para um mentor que você conhece mais se apresentar, por exemplo, né? Tantas coisas que eles poderiam sugerir, né? Assim, de uma forma produtiva, que não bloqueasse sua vontade de ajudar, mas que também te protegesse se você estivesse sendo ou ingênua ou impetuosa, né? Então, acho que isso tudo exige muito equilíbrio mesmo. E a espiritualidade maior sempre está próxima da gente. Pede ajuda para eles, né? Fala assim, olha, eu estou aqui, eu sou uma ferramenta, eu estou disposta a ajudar, né? Quando for adequado, quando for o momento, me convidem que a gente está aí. Eu acho que isso vai chegar nos lugares, né? Mais uma, Jordelei? Tá. Então, a Thalita Antunes, ela disse assim: olá, pessoal. Sou trabalhadora de uma casa espírita, assim como também faço parte de uma escola de estudos e de um grupo de desenvolvimento mediúnico. Ficaria muito grata se vocês pudessem me orientar. Estou em busca da mediunidade mais ativa. No desenvolvimento mediúnico na casa espírita, sinto energias, mas ainda as confundo com essa minha grande vontade. Estou no caminho certo? O que estou fazendo de errado? A mediunidade faz parte da minha missão de vida ou estou procurando algo que minha alma ainda não está pronta para receber? Gratidão. Muitas perguntas em uma. Primeiro, a ansiedade realmente ela é um obstáculo no desenvolvimento de qualquer tarefa, não só da mediunidade. Mas ela não impede o desenvolvimento mediúnico. O que impede o desenvolvimento da tua mediunidade, minha querida irmã, é as tuas dúvidas, os teus medos de errar e as tuas dúvidas em relação ao que é e o que não é. E isto é exatamente a provação inicial de todo médium. Todo médium vai ter dúvidas monstruosas no processo do início, que necessitarão dele confiança nele, ou seja, você vai precisar confiar em ti, que, não, eu sei que eu não quero fazer mal a ninguém, que eu não quero enganar ninguém. Eu sei disso, porque eu sou assim. E aí, em cima dessa base tão sólida e tão firme, você vai se permitir a trazer informações, a receber informações, e não duvidar delas. As que são boas, a gente guarda. As que não são, a gente elimina. As que são dúbeis,
a gente espera, deixa elas ali de ladinho, espera um tempo para ver se elas se confirmam ou se elas se confirmam como positivas ou negativas. Este processo é inevitável, todos nós passamos e todos nós ainda enfrentamos isso, tá? Todos, eu principalmente. E isto não é ponto para desanimar. Agora, o nível de sentir vai estar muito na questão de uma experiência que eu tive. Eu só comecei a me entregar ao trabalho mesmo quando realmente eu entendi que não era minha vontade. O dia que eu cheguei na casa espírita e disse de todo o coração: Senhor, que seja feita a tua vontade. Hoje eu não vou fazer escolha alguma, apenas que se cumpra a sua vontade. Por que escolha? Porque às vezes a gente quer receber um irmão sofredor, porque às vezes a gente quer receber uma mensagem do mentor. A gente quer durante o trabalho. A gente tem vontades durante o trabalho. Hoje eu quero sentir mais. Eu quero sentir aquela mesma sensação que eu senti naquela vez. Ou seja, a gente vai com muitos quereres para dentro do trabalho. E o dia que eu consegui chegar lá e me entregar dizendo: Senhor, hoje eu não quero nada, eu quero que seja só tua vontade. Quando eu realmente entendi isso, então eu não duvidei mais e eu comecei a me entregar ao trabalho. Mesmo. Eu acho que mediunidade, só pegando um outro ângulo, né, da resposta, porque são várias perguntas, igual você disse, né, Jordelei? Pegando um outro ângulo dessa grande pergunta, né? Será que mediunidade é minha missão de vida? Eu acho que mediunidade não é missão, mediunidade é ferramenta. Agora, a gente pode imaginar assim, para que Deus colocou na minha mão caneta se não for para eu escrever, né? Aí eu ganhei uma caneta e fico lá segurando a caneta, né? Segurando a caneta, não faço nada com ela. É a mesma coisa de imaginar assim, então tá, recebi inteligência, será que é para eu fazer alguma coisa com ela, né? Ou recebi uma facilidade de cozinhar, será que é para eu cozinhar, né? Então, eu acho que é uma questão muito mais assim, né? Se apareceu essa ferramenta na minha mão e se apareceram oportunidades, acho que não tem que perguntar muito se é ou não é missão. É imaginar assim, o que eu posso fazer de bom com isso que eu recebi, né? Eu acho que esse é o ponto principal, assim, em termos de uso da mediunidade ou não. Agora, a resposta definitiva, no fundo, está dentro da tua consciência, né? O que você sente que a vida pede para você fazer com isso? Eu acho que essa é a sensação que é a fundamental, muito mais importante do que qualquer explicação que a gente dê aqui, não é? Exatamente, Robson. Até porque espíritos missionários são muito poucos, né? Nós somos aquele que vai lá desentortar o prego, né? Aquele que vai ali tirar pedra do caminho para passar o arado. Nós somos a equipe que está arrumando o palco, né? Nós não somos os artistas da peça de teatro. Mas se não tem ninguém arrumando o palco, como que o artista vai subir no palco, né? Não tem espetáculo, né? E eu posso falar um pouco de cadeira sobre esse assunto, porque até hoje eu acho que eu não tenho mediunidade nenhuma, né? Então eu não me sinto na obrigação de trabalhar a mediunidade, porque eu não tenho. Então, enquanto eu não tenho, ou enquanto a minha mente lógica fica falando que eu não tenho que fazer nada, né? Para ver, agora nós temos um exemplo perfeito, minha irmã. Só chegar aqui no canal Jordelei, toda terça-feira a gente posta vídeos sobre um evangelho. Pergunta se é ele que está falando. Pergunta se ele tem consciência de tudo que ele está falando lá naqueles vídeos, naqueles áudios. Então, assim, um médium canalizando já ainda acha que não é médium. Bem, temos um exemplo agora, assim, prático. Pois é, vou usar a resposta do animismo. Aquele é animismo. Tem uma parte minha do meu inconsciente que está produzindo aquele negócio. Tá certo. Continue sendo anímico, então. Lembrando, então, que você trouxe esse assunto, né? Eu queria te pedir para publicar também nos membros, né? Uhum. Eu acho que pode publicar um nos membros e um no canal. Depois, à medida que o tempo passa, a gente vai pegando dos membros e publicando no canal também.
Perfeito. Mas é porque começou a ficar muito material acumulado mesmo. Muito material acumulado. E mais uma pergunta? Bora. Vamos lá. A Ilka Honorato, que também está sempre com a gente, né? Especialmente nos dias da jornada da mediunidade. Oi, pessoal, estou em desenvolvimento mediúnico, mas tenho sentido muitas energias que nem sei explicar. Eu sinto como se eu levasse uns choques, especialmente na cabeça. Ela relatou isso muitas vezes mesmo, até perguntou ao mentor sobre isso. Nunca tive contato por clarevidência ou clareaudiência ou psicofonia. Sentir as energias faz parte do processo de desenvolvimento mediúnico? Como amenizar? Eu entendo que os choques incomodam ela, né? É É, assim para todo mundo? O que posso fazer para auxiliar nesse processo ou é só acalmar mesmo e ter paciência? nem todo mundo tem as mesmas sensações, minha querida irmã, nem todos. Eu já senti essas sensações que tu está sentindo, mas de forma esporádica, não contínua. E a gente precisa esperar. Eu me pergunto se em algum momento isso não está te puxando a atenção demais, sabe? Para os efeitos, né? Para os sintomas que está sentindo. E porque quando eu tenho quando tá para chegar alguma coisa nova, né? Ou seja, algumas comunicações novas, alguma forma de compreensões diferentes, que eu entro em concentração, eu tenho a sensação que meu cérebro está inflando, como se fosse ali tirando a pressão, só que ao contrário, né? Não apertando, não estrangulando, mas expandindo. E e aparece que a cabeça vai explodir, porque pô, o cérebro está crescendo, 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 e traz uma sensação desconfortável isso. Mas então eu já aprendi a saborear isso. Então quando começa eu já relaxo, digo, oba, vem coisa nova. E aí eu relaxo, sabe? A gente precisaria ver de uma forma mais próxima. Eu vou ver se eu consigo participar mais dos grupos de estudo na sexta-feira aqui do portal, porque eu sei que você está lá. Sexta agora, quando terminou minha live, na segunda live, eu entrei lá para dar um oi pro pessoal e eu te vi lá. Então eu vou ver alguma forma, inclusive o próprio mentor está pedindo que eu faça algum trabalho também junto com vocês na sexta-feira. E então vamos ver como que vai ser isso. Mas a gente precisa ter mais médiums ativos, isso é certo. Muito bem. E para fechar a nossa live, entre aspas, a Andréa Alcântara perguntou o seguinte: há possibilidade dos obsessores também nos obsidiarem, mesmo bebendo cerveja sem álcool? Claro que sim. Claro que sim. Por que medo de obsessor, minha querida André? Por que medo deles? O- Os obsessores, os nossos perseguidores, eles estão conosco até quando a gente está rezando, né? A gente está lá rezando, eles estão conosco. Tá? A gente está fazendo o evangelho, eles estão ali, né? E incomodados, irritados, mas estão ali. Os espíritos que se aproveitam de um vício, eles não são obsessores diretos. Eles são espíritos viciados e que precisam absorver e matar o desejo do vício. Então eles bebem com a gente, eles fumam com a gente, eles fazem sexo com a gente, quando o sexo é em desequilíbrio, tá? Porque senão ninguém mais vai pensar, nossa, eu tô aqui com meu esposo, com a minha esposa e tá. Não. Tem situações extremamente respeitosos e aonde não há ninguém. Mas quando é por vamos que vamos, aí é vamos que vamos mesmo. Então tem também aqueles que se alimentam desta energia. Isso nós chamamos não de obsessão, nós chamamos de vampirismo, tá? Que é o sugar, é sugar algo, exatamente como a gente imagina assim, só que sem as presas e sem sugar sangue. Sugando a energia que sai de nós. A energia que nossas auras, nosso perispírito fica impregnada do álcool. Então, aquela energia, eles se embriagam também, né, nesse sentido, né?
Se o que nos ligasse à energia densa fosse só cerveja com álcool, ia ser bem fácil acabar com o vampirismo e com a Exatamente. obsessão. Uhum. Eu não lembro mais onde foi que eu vi essa ideia, ou se é uma coisa anímica que é da minha cabeça, mas eu vi uma vez falando assim que deveriam trocar o termo obsessor por cúmplice ou comparsa. Porque o obsessor, na verdade, ele não faz nada sozinho. Né? Ele não tem mãos, não opera aqui no mundo material. Quem opera aqui no mundo material somos nós. Né? Nós que temos mãos, temos pernas, temos língua, temos, né, um monte de recursos para operar no mundo material. E a gente só faz aquilo que ele sugere se uma parte nossa concorda. Se uma parte nossa concorda, a gente vai lá e faz. Né? Se no nosso interior tudo grita ao contrário, não, nada a ver isso que veio na minha cabeça, eu não vou fazer. Né? Então é uma coisa isso, que a gente não devia chamar o obsessor de obsessor, devia chamar de cúmplice, porque no fundo é assim, né? Ele dá a ideia, a gente gosta da ideia e faz. Né? Muito bem colocado. Nós somos sugestionáveis. Eles dão a sugestão e nós aceitamos prontamente, né? A gente não para pensar. Isso me lembrou uma vez uma resposta do mentor Kilmack sobre a obsessão. E ele respondeu: a obsessão, de uma certa forma, ela pode ser comparada da seguinte forma: a água é a obsessão, né? A energia é obsessiva, o cavalo é o obsediado e você é o obsessor. Para um cavalo, levá-lo até com água ao peito, se ele não tiver sede, ele não vai tomar. Agora, ele só tomará se tiver sede, independente da quantidade de água que tem ali. Daí eu lhe disse, nós seres humanos, nem sempre somos assim. Como tem abundância, deixa eu tomar um pouco, porque pode me faltar. E aí nós, como sugestionaram para nós que pode faltar e aqui tem de sobra, então eu acabo abusando. É verdade. Muito bem, Jordelei, fizemos uma jornada completa. Vai Uma completar jornada completa. 60 minutos, podemos Encerrar-se. encerrar a tarefa. Meus queridos irmãos, desejamos muita luz a todos. Nós sabemos as dificuldades que, de uma certa forma, enfrentamos em todos os ambientes, mas jamais perca as esperanças, jamais desanime, porque o caminho é muito belo. Nós aqui do Portal Paz desejamos luz, desejamos paz, desejamos esperança a todos vocês e tragam sempre, continue vindo, continue trazendo suas dúvidas que nós esclareceremos dentro das nossas pequenas possibilidades. Um abraço grande e obrigado, Robson, por mais esse momento aqui juntos e nos vemos. Paz e luz.